Quantas vezes você prometeu que ia mudar e não mudou? Quantas noites você deitou com culpa, dizendo para si mesmo que amanhã seria diferente, que na próxima semana você começaria, que no próximo mês sua disciplina finalmente apareceria? E agora, olha com honestidade para a própria vida. Quantos anos já foram embora nessa conversa mentirosa que você repete para si mesmo? Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita sem anestesia. O problema não é falta de sonho, não é falta de capacidade, não é falta de potencial. O problema é que você se acostumou a adiar a própria transformação como se o tempo fosse infinito, como se a vida tivesse obrigação de esperar por você. Sua vida não é um ensaio, seu corpo não é substituível, sua mente não é indestrutível, e o seu tempo, por mais desconfortável que seja aceitar isso, está sendo consumido todos os dias enquanto você hesita. Cada dia jogado fora apaga uma versão sua que poderia ter nascido. Uma versão mais forte, mais focada, mais disciplinada, mais respeitável, mais estável emocionalmente, mais preparada para vencer. Mas essa versão nunca chega porque você continua preso no mesmo padrão. Animação passageira, esforço curto, distração, cansaço, culpa, reinício. Não é que você esteja quebrado. Você está aprisionado em ciclos que alimentou por tempo demais e agora chama isso de rotina, personalidade ou fase difícil. E deixa eu te dizer uma coisa que pouca gente encara com maturidade. Não é o fracasso que destrói a maioria das pessoas, é o conforto. É essa falsa sensação de que ainda dá tempo, de que o próximo ano resolve, de que mais para frente você se encontra, de que a motivação certa vai aparecer e tudo vai se alinhar. Não vai. O conforto é um veneno silencioso. Ele sussurra que está tudo sob controle, enquanto sua ambição apodrece, sua energia enfraquece e sua coragem esfria. Ninguém arruína a própria vida de uma vez só. A queda acontece em pequenas concessões diárias, em escolhas aparentemente inofensivas, em hábitos fracos repetidos até virarem destino. Por isso, o subnicho da disciplina masculina precisa ser entendido num nível mais profundo. Isso aqui não é só sobre acordar cedo, treinar e postar frase de efeito. Isso é guerra contra a dispersão, contra uma covardia confortável, contra a vida no piloto automático. É sobre parar de romantizar potencial e começar a respeitar urgência. Porque talento sem ação vira frustração. Sonho sem constância vira arrependimento. Intenção sem sacrifício vira fantasia. O mundo não recompensa o que você pensa em fazer. O mundo responde ao que você repete todos os dias. E, enquanto você espera o momento ideal, o relógio continua arrancando pedaços da sua vida sem fazer barulho. Chega uma hora em que o homem se cansa, não cansado do trabalho, mas das próprias desculpas. Cansado de rodar em círculo, cansado de se ver quase chegando, quase mudando, quase vencendo, quase se tornando quem nasceu para ser. Esse momento não costuma vir com trilha sonora nem cena cinematográfica. Ele vem no silêncio, no teto encarado de madrugada, no banho em que você admite que está vivendo abaixo do que poderia. Na vergonha de perceber quanto tempo foi entregue à distração, ao vício, à preguiça emocional e à fuga. E por mais doloroso que seja, é justamente aí que a transformação começa. Porque a dor, quando encarada de frente, arranca as mentiras que o conforto protegeu por anos. Quando isso acontece, você entra na fase mais dura e mais decisiva de todas, a reconstrução. E ela não tem glamour nenhum. É repetitiva, silenciosa, pesada, solitária. É a fase em que você aprende a agir mesmo sem vontade, a cumprir o que prometeu, mesmo sem aplauso, a construir uma mente obediente à missão e não ao humor do dia. Você acorda mais cedo, não para parecer disciplinado, mas porque entendeu que um homem sem controle do próprio tempo vive como refém. Você corta distrações porque finalmente percebeu que toda distração cobra um preço, e esse preço sempre é o seu futuro. Você estuda, treina, se organiza, se afasta do ruído e começa a se tornar alguém que o seu eu antigo não conseguiria sustentar. No início, quase ninguém percebe. Essa é a fase invisível, a parte em que você muda por dentro antes de impor presença por fora. Seu olhar começa a ficar mais firme, sua postura deixa de implorar aprovação, seu silêncio ganha peso. Você para de explicar demais, para de reagir a tudo, para de desperdiçar energia com drama, opinião alheia e validação barata. E é aí que o mundo reage. Alguns vão estranhar, outros vão zombar. Alguns vão tentar puxar você de volta para a sua versão antiga, porque a sua evolução revela tudo o que eles não tiveram coragem de fazer com a própria vida. Mas essa reação é um sinal claro de que a transformação está funcionando. Ninguém se incomoda com alguém que continua fraco, previsível e domesticado. Com o tempo, a disciplina vira identidade. O foco deixa de ser esforço e passa a ser postura. A dor deixa de parecer castigo e vira ferramenta.
Você começa a perceber que não precisa mais de empurrão, de aprovação ou de clima perfeito para agir. Você se torna estável, intencional, afiado. Não perfeito, mas sólido. Não invencível, mas comprometido. Não barulhento, mas perigoso no melhor sentido da palavra. Perigoso para a procrastinação, para a mediocridade, para a velha versão que desperdiçava meses inteiros esperando sentir vontade. E é nesse ponto que tudo muda, porque o homem que finalmente honra a própria palavra se torna alguém difícil de parar. Ele já não pede licença para crescer, ele simplesmente avança. Então escuta isso como se fosse um aviso final. Mais um ano perdido não é só mais um número no calendário. É mais uma camada de vida que não volta, mais uma parte do seu potencial que morre em silêncio, mais uma chance que desaparece sem pedido de desculpa. Você não precisa de janeiro, de segunda-feira ou de um sinal do universo. Você precisa decidir. Hoje. Antes que este dia termine, faça algo que o seu eu fraco adiaria. Corte uma distração, inicie uma rotina, cumpra uma meta, enfrente um desconforto, prove para si mesmo que a nova fase começou. Se esse vídeo falou com você, considere se inscrever no canal, deixar o like e escrever nos comentários qual hábito está roubando os seus anos. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.